A graça e a paz. Amém. Louvado seja Deus, depois de louvores tão inspirativos, edificantes, alimento do céu para os discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. Esta semana eu fui na casa da irmã Maria Helena e Paulinho e conheci ali a família. Louvado seja Deus. Não tomei café e comi bolo porque não quis, mas tinha. Gostei muito de visitá-los e foi uma tarde diferente. Pensei que eu ia levar uma palavra de edificação. Eu recebi uma palavra. Ela contou um pouco da história de fé dela com o irmão Paulo e eu fiquei muito edificado. Louvado seja Deus. Saí de lá bem, louvado seja Deus, porque recebi edificação. Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 1. Em reverência a Deus, fique de pé mais uma vez e vamos ler esse texto. Quero desejar a todos os amados irmãos, que todos sejam bem-vindos, sintam-se amados, acolhidos por Deus, por esta igreja. E vamos meditar nesse texto bem conhecido, mas o Espírito Santo me ensinou muito essa semana com esse versículo. E eu costumo trazer para a igreja aquilo que Deus fala ao meu coração também. E diz assim, Atos 1, verso 8: Mas recebereis poder ao descer. Obrigado, Shaira. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E o versículo 3 diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora o 8 de novo, todos juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e os confins da terra. Deus, obrigado pela santa palavra. Obrigado por esses louvores tão lindos, edificantes, um banquete espiritual. Todos sairão daqui alegres e renovados. Obrigado, como já foi dito nessa noite, Jesus é o remédio para o pecado dos homens. E a palavra de Deus é o pão que alimenta o cristão, o discípulo de Jesus. Que nessa noite tua santa palavra possa proporcionar aos filhos do Senhor, a todos nós, encorajamento, edificação. Os dias são difíceis e cada dia serão mais difíceis. Mas o discípulo de Jesus, que se alimenta do pão da vida, a palavra, ele rompe em fé. Que nessa noite, mais uma vez, tua palavra possa encontrar um lugarzinho especial em cada coração. Obrigado pela família do irmão Paulo, sua esposa Maria Helena, filhos e filha. Obrigado pela vida de todos os queridos, amados irmãos aqui presentes e pela vida daqueles que não puderam vir. Irmão Jeconias, muito desejoso de estar aqui. Irmã Neula, muito desejosa, mas ainda não é possível. Que o Senhor possa estar com os teus filhos ali nos seus lares, levando a graça, a edificação espiritual, os louvores para o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, oro agradecido ao Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos.
recebereis poder. Pense nessa palavra, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus estava no deserto sendo tentado, quando Jesus estava no deserto, foi tentado 3 vezes por Satanás. E ele foi muito oportunista, Satanás, porque Jesus estava ali há 40 dias e certamente estava, vamos imaginar, na questão humana, porque Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo, estava fragilizado e com fome na parte física. E Satanás foi oportunista. Ele está com fome, então eu vou entrar aqui. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu estou com uma irmã que está quase morrendo e já não tem assim muita expectativa. E todos nós aqui temos um familiar, um amigo, um colega, e a doença está aí. Satanás, ele é oportunista. Ele sabe desse momento de fragilidade nossa, de preocupação, de ansiedade. Então ele pode desenvolver no nosso coração, na nossa mente, sentimentos ainda piores, de impotência, que como se Deus tivesse abandonado tudo, estamos aí à mercê. Então, o que é importante olharmos para esse texto, o que o texto diz? Ele diz aqui: recebereis poder. Se somos discípulos de Jesus, você, eu, nós recebemos de Deus poder. Entenderam? Habita em nós o poder de Deus. Então nós não podemos baixar nossa cabeça e nos envolvermos nos sentimentos da maioria, né, e entrarmos até num desespero, em pânico ou qualquer coisa, porque Deus colocou em nós poder, o seu Espírito Santo. Isso alegra seu coração? Essa semana eu estava em casa, era 10 horas da noite. De repente o celular começou uma série de mensagens. Nós estávamos já deitados. Zoom, em cima de uma mesa lá, que eu tenho que tirar de lá. E aí fui ver, meu filho Neemias estava internado, estava indo para a casa do sogro, na cidade de Itaporanga. E quando chegou na cidade de Itaberaí, passou mal. Sentiu dores fortes no peito, irradiando para o braço, dormência no braço, como se tivesse uma faca entrando no peito. A pressão subiu para 18, não sei por quanto, e ele disse: pai, início de infarto, com 29 anos. E por algum momento eu fiquei assim, preocupado, agitado. O Espírito Santo, foi aí que Deus falou comigo com esse texto. O Espírito Santo habita em você. Ora e descansa, porque não tem muito o que fazer. Daqui para Itaberaí dá quase 300 quilômetros. E já estava lá no pronto atendimento. E depois Deus trouxe uma paz tão grande ao meu coração, eu da Marinei. Nós fomos deitar e dormimos. Eu disse a Marinei: se deite, eu vou me deitar e vamos dormir, e os outros filhos vão cuidar dele. Ao amanhecermos, a primeira mensagem que li, a filha mais velha dizendo: pai, passei a noite toda acordada, mas Eudimar foi lá onde estava o Neemias, levamos no
na clínica especializada do coração, está tudo ok, está tudo controlado. O Espírito Santo de Deus traz paz ao nosso coração, mesmo quando há perigo de morte. Quando eu era criança, na cidade de Pacaraima, na fronteira Brasil e Venezuela, eu contei isso uma vez aqui. Eu era pré-adolescente, entrando na adolescência, e eu subia nas serras, nas montanhas, ali na cidade de Pacaraima, para empinar pipa. E quando faltava o vento, eu assoviava. Eu fiquei confuso, era para procurar se é assoviar, não sei. Assoviava, né? E nós, crianças, nós assoviávamos. E aí o vento chegava e levantava a nossa pipa. Fiz isso muitas vezes quando criança. Queridos, o que Deus está dizendo nessa noite, você tem o poder de Deus, dunamis, a dinamite de Deus, o Espírito Santo. E precisamos assoviar, chamando o Espírito Santo para reavivar a nossa alma, para trazer consolo e paz e esperança ao nosso coração. Precisamos chamar o Espírito Santo. A origem desse poder não é humano, não é político, não é um poder econômico, não é um poder militar, não é um poder da terra, é um poder do céu, é um poder do Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. E há um propósito também desse poder de Deus em nós. Poder para que a igreja seja uma testemunha até os confins da terra. Há muitos povos e línguas, nações, etnias. Ainda no nosso Brasil nós temos muitas tribos indígenas que não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. O poder de Deus em nós é para que também o Evangelho alcance essas tribos, todas as nações. Você sabe, queridos, uns dos sinais da volta de Cristo, já muitos sinais se cumpriram. Não estou dizendo pela minha capacidade intelectual, que eu acho que é muito baixa, mas eu ouço alguns estudiosos, pregadores, doutores. Missões é um dos últimos sinais que antecede a volta de Cristo. E as igrejas estão se despertando para a obra missionária. Então, há um poder dentro de nós, mas há um propósito também. Então, esse propósito é para que a igreja do Senhor seja uma testemunha, que você, como discípulo de Jesus, seja uma testemunha, e para que alcancemos lugares distantes, povos, tribos e muito mais, cada grupo. Poder para quê? Poder para lançar fora o jugo do medo que às vezes toma conta do nosso coração também. O jugo do medo. Por que precisamos de poder? Poder para quê? Poder para lançar fora o jugo do medo. Tem muitos crentes que andam com medo, muito medo, porque Satanás, como eu falei no início, ele é oportunista e ele tem proporcionado isso nos corações das pessoas. Quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, ele conta coisas minuciosas. Ele disse: o Senhor, após a sua ressurreição, passou 40 dias ali
visitando os seus apóstolos, vários lugares, e muitas coisas ele fez nesse período de 40 dias. E alguém disse, um teólogo, que Lucas apresenta em Atos um desenho do movimento da igreja que Jesus espera. Então, que Jesus fez tantas coisas nesses 40 dias, e uma das coisas que ele ensinou para a igreja: ficai em Jerusalém até que do alto desça o poder. O poder vem do alto para dentro. O poder vem do alto para a mente, os nossos pensamentos, a nossa alma, as nossas emoções, para o dentro do nosso coração. O poder, além de ele entrar na nossa mente e tomar conta do nosso ser, ele habita dentro do seio da igreja. Então há poder, o poder para lançar fora o jugo e o medo. Há poder para abrirmos a nossa boca nesse tempo e falarmos de Jesus. Poder para vestirmos a camisa do nosso Senhor. Poder para sermos testemunhas fiéis ao Senhor. Um crente revestido de poder, ele não teme o mundo e o diabo. Ele é cauteloso, ele é prudente, mas ele não teme, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. O poder que vem do alto, ele entra na mente, ele vem para dentro da mente da igreja. E ele lança fora o medo. E você tem o poder de Deus. Poder para testemunhar de Jesus. Poder para ação missionária. Gostamos muito de, às vezes, gastarmos energia com tantas coisas, discussões. Não é o nosso caso, mas é o caso de muitas igrejas, reuniões e isso e tanta coisa, a perca de energia. Mas o poder que Deus nos dá é para a ação missionária. Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para olharmos os confins da terra. O poder para trabalharmos. Essa geração, ela está aqui, nós estamos diante de uma grande responsabilidade, anunciarmos Jesus para esta geração. Nós estamos assustados com a pandemia e cada um cuidando de si, e muitas vezes o anunciar Cristo está ficando às vezes de lado. Ele nos deu o poder para anunciarmos, poder para morrer, se possível. Ser crente hoje é muito fácil, não há perigo, não há ameaça para a vida. No primeiro século, cristãos morriam. Cristo era a preciosidade, era o alvo maior de muitos discípulos de Jesus. Mas hoje, ser cristão, do jeito que a gente vê aí, é muito fácil. Mas Ele nos deu o poder até para morrer por Cristo. Então, queridos, nós temos que estar pronto até mesmo a morrer por Cristo. Ele já nos deu esse poder. Só aqueles que se disponham a morrer por Jesus tornam-se cristãos verdadeiros. Ele já nos deu o poder para morrermos por Cristo, e só aqueles que estão dispostos a perderem as suas próprias vidas, que são cristãos verdadeiros e que têm vida de verdade. Sabe, querido, há muitos cristãos
que estão aí rompendo pelos aplausos, elogios, reconhecimentos. Vida cristã não é isso. Já recebemos o poder para morrer. Alguém disse: se você não está pronto para morrer, também não está pronto para viver. Poder para morrer por Cristo. Né? Você tem uma causa pela qual você pode morrer? Pense nisso. A causa que você defende, está disposto a morrer por ela? Qual é a causa que leva você a dar a sua vida? O que você faz da sua causa, da sua vida cristã? Seus olhos brilham para Jesus? Qual é o grande projeto de sua vida? Você existe para quê? Para viver de um modo digno, é preciso estar pronto para morrer por Cristo, porque já recebemos de Cristo, de Deus, o poder. Dizem uma história muito engraçada que os homens entraram numa igreja muito antiga, essa história, e disseram: vamos matar todos esses crentes. E de repente, quando eles entraram, muitos correram, outros negaram Jesus e foram embora. Você nega Jesus ou você vai morrer? Não, eu vou negar Jesus e foi embora. Mas uma pessoa ficou. E eles foram lá parabenizar a pessoa. E você não correu? Eu disse: eu sou deficiente. Foi a única que não correu porque era deficiente. Queridos, olha a palavra de Deus para o seu coração, para o meu. Nós recebemos poder de Deus para morrer por Cristo Jesus. Se morrermos por Cristo, então vamos ter vida de verdade. Qual é o grande projeto da sua vida? Poder do Espírito Santo para perdoar. E o texto diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder para perdoar. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você precisa de poder para perdoar. Você já desejou alguma vez a morte de alguém? Poder para perdoar. Sem poder não tem perdão. Sem perdão tem rancor. Sem perdão tem separação. Sem perdão tem muralha, mas Deus nos deu o poder de Deus para perdoar. Mas quando o Espírito Santo vem, ele quebra barreiras, ele restaura relacionamentos, ele tira mágoa. O poder que você tem, que foi colocado por Deus no seu coração, ele restaura relacionamentos. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho capacidade de perdoar, guardo rancor há muito tempo. Habita em você o Espírito Santo, se você é convertido, já esse poder para perdoar, para levantar muralhas, para abençoar. Quando o Espírito Santo habita, há reconciliação. Quando o Espírito Santo vem, você ora. Quando você está cheio do Espírito Santo, você abençoa. Moody foi um grande pregador do século XVIII. E ele orava muitas vezes pedindo poder para pregar a palavra. E até que um dia ele recebeu do céu poder. E ele pregou, e mais de 500.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. George Field, no inglês,
do início do século XVIII também, ele orou muitas vezes pedindo o poder de Deus para abençoar, para pregar. E a história dele diz, a biografia, que ele pregava 5 vezes por dia. Durante 35 anos ele pregou 5 vezes por dia. Levou milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo. Então, queridos, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, mas só que temos poder do Espírito Santo para abençoar. Quando o Espírito Santo vem, você quer as pessoas que elas sejam salvas. Quando o Espírito Santo habita em sua vida, você fala de Jesus. Nós estamos vivendo a sociologia, os sociólogos dessa época, estamos vivendo numa sociedade, numa geração de autonomia. Cada pessoa cria o seu próprio mundo. E a sociologia mostra que todo mundo tem que ter regras. Mas essa geração que vive criando o seu mundo não respeitam as regras. E uma outra evidência característica dessa geração é a superficialidade. Não há raiz em nada. Se casam, não deu certo, separa. Está namorando, brigou, chega para lá. Qualquer coisinha vai embora. Não há raízes. Então, queridos, nós precisamos pregar Jesus para essa geração. Poder do Espírito Santo que habita para falar de Cristo com intrepidez. Versículo 31 de Atos 4. Quando os crentes foram perseguidos no primeiro século, mortos, que eles se espalharam, eles pregavam a palavra com intrepidez. Então, queridos, nós precisamos de colocarmos em prática isso que temos dentro de nós. O poder de Deus que habita em nós para pregarmos com intrepidez. Precisamos do poder de Deus. Esse poder de Deus nos faz forte diante das adversidades da vida. E você tem no seu coração, se você é discípulo de Jesus, o poder de Deus. Amém? Fale de Jesus com intrepidez. Você tem o poder para perdoar, para não guardar mágoa. Você tem o poder de Deus até para morrer por Cristo. Você tem o poder de Deus para não se amedrontar diante das circunstâncias mais adversas. Quando uma igreja está cheia do poder, quem entra pela porta da igreja já sente a graça de Deus. Queridos, é isso que Deus tem nos colocado no nosso coração, o poder. Mas diante de tudo que estamos vivendo, Satanás é bem sutil, ele pode apagar isso na nossa vida. Mas lembre-se, há poder em sua vida, colocado por Deus, o Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria como em toda a Judeia e até os confins da terra. Na sua cidade, no seu estado, no seu país e em outros países por aí afora. Hoje fizemos a leitura de Salmo 46, verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Queridos, a palavra de ordem de Deus para o seu coração é essa: há poder de Deus em você, portanto, aquietai-vos. Aquietai-vos. Pense
no poder de Deus, na graça, no consolo do Espírito Santo. O poder de Deus para lançar fora o medo, o jugo. O poder de Deus para a ação missionária. O poder de Deus para morrer, se possível. O poder para perdoar. E o poder para falar de Cristo com intrepidez. Há muita gente aí em volta de nós que estão assustadas. Então, vamos transcender a pandemia na questão de raciocínio, de mentalidade. Para aqueles que estão com medo, ansiosos e entrando em depressão, vamos falar de Deus com intrepidez, porque há poder de Deus em você.